Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a aplicação de fertilizantes organominerais pode reduzir o uso de químicos, tornando a sua produção mais sustentável e ambientalmente amigável? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu fui até Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, a convite do IMAFLORA, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, para fazer uma cobertura jornalística da segunda edição do Diálogos Boi na Linha. Esse evento ocorreu no cenário rural e ele contou com a presença de autoridades, de especialistas do agronegócio, de meio ambiente, além de pecuaristas de Mato Grosso. O Diálogos Boi na Linha, ele tem por objetivo interligar os elos da cadeia produtiva da carne e do couro na Amazônia Legal. E também apoia o setor na implementação dos seus compromissos socioambientais em busca de uma transição para uma pecuária sustentável e inclusiva. Foram apresentados 4 painéis ao longo de um dia inteiro de debates. Os temas apresentados foram a pecuária do Mato Grosso, mercado nacional e internacional, a importância da rastreabilidade na pecuária para acessar novos mercados e agregar valor, programas de reinserção dos produtores no Mato Grosso e a explanação também do que é o programa Boi na Linha. Eu entrevistei tanto os organizadores quanto painelistas para entendermos um pouco mais desse projeto. E eu conversei com Isabel Garcia Drigo, que é diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e de Políticas Públicas do IMAFLORA. Isabel, qual é a interferência do clima no momento em que estamos vivendo no agronegócio? Olha, a questão climática afeta tudo. Mas quando a gente fala de produção agropecuária, ela afeta os próprios meios de produção, os próprios recursos naturais que são necessários para produzir, né? Produzir gado e, portanto, carne. Então, ela vai tornar as pastagens mais secas, né? Ela vai tornar o clima mais quente, como já estamos vivendo, e vai provocar estresse térmico nesse rebanho. E, falando de pecuária, são 2 efeitos clássicos já que afetam a produção de carne bovina, no caso, né? Isabel, é possível ter uma pecuária completamente sustentável? É, claro que é. E a gente tem exemplos no Brasil de propriedades de pecuária bovina, de corte de leite, que tem um grau muito interessante de sustentabilidade. A gente, por exemplo, fez na nossa área de ciência do clima um estudo com 25 fazendas, 5 delas no Brasil, e essas 5 delas, várias delas tinham remoções de gases do efeito estufa, remoções de carbono, por aplicar o que está no receituário da Embrapa, que é a nossa principal organização e empresa de pesquisa agronômica no Brasil. Então é possível, e a gente às vezes pensa que são altas tecnologias. Não, o básico, aplicando o básico, que é um pasto bem manejado, que é um gado que faz um roteiro, né? Ele rotaciona, então ele ajuda a manter o solo da pastagem em boas condições, evita a degradação de pastagens. Então, a cerca, as APPs preservadas, árvores no sistema pecuário que melhoram essa questão do estresse térmico. Isso é o básico. Isso já ajuda muito. E daí por diante, a alimentação, né? Uma fonte de alimentação boa para esse gado, que é a complementação, que ele vai produzir menos metano. Então a gente tem vários exemplos. É possível. A questão é que a gente precisa dar escala a tudo isso.
A pecuária no Brasil, ela sempre sofreu muitas, como é que eu diria, Isabel? Muitas retaliações, né? E muita gente fala que a pecuária é a grande vilã, né, dos gases de efeito estufa. Na verdade, o gado, ele é o mocinho nessa história ou ele é o bandido? O gado pode ser o grande aliado, né? O gado e os homens que estão por trás ali dessa produção, dessa criação desse gado que vai virar ali uma peça de picanha no nosso prato do nosso churrasco do domingo, né? Nosso churrasco hoje à noite, daqui a pouco. Ele pode ser um grande aliado, de novo, quando esse gado é produzido dentro de um sistema que entende essa questão climática, que a gente não pode mais hoje nos dar ao luxo de produzir gado ou qualquer outro tipo de alimento de qualquer jeito. Então, ele pode ser aliado por quê? Porque ele pode reduzir emissões de gases do efeito estufa. Tudo que a gente faz no planeta Terra emite gases do efeito estufa. Mas a produção, pela característica desse animal, que emite muito metano, né? É o principal gás ali que a produção pecuária emite, ele pode reduzir muito, ele precisa de ajuda dos homens. Ele precisa pastar numa pastagem que seja de boa qualidade, ele precisa ter uma suplementação alimentar, né? Porque ele vai engordar mais rápido, né? Então ele vai se tornar o bife no nosso prato mais rápido, mas isso é melhor para o animal e é melhor para nós humanos. Então, a aliança entre homens e gado, que vai reduzir essas emissões do gado, ela é muito importante, ela pode acontecer. A gente tem os meios para que ela aconteça. A gente precisa acelerar e melhorar os meios, principalmente assistência técnica, financiamento adequado. Aí essa aliança se torna uma aliança pelo clima. Existe uma discussão que ela chega a ser global até, né? Quando eu digo global, não só o Brasil, mas principalmente na Europa, a discussão da utilização da pecuária no bioma amazônico. É possível criar gado nesse bioma de forma legal? Olha, né? A legalidade da produção, ela é possível em qualquer bioma. É uma realidade que a Amazônia, ela tem floresta, e essa floresta que está em pé deve continuar como floresta em pé, mas é uma realidade que o gado ajudou a desenvolver a região amazônica também. Então a gente deve e precisa que essa produção seja uma produção boa, uma produção responsável e que ela conviva com os homens e com a natureza desses biomas todos, né? A gente tem aí, o Pantanal, um dos biomas mais ameaçados hoje. E a gente viu aí, infelizmente, nas últimas semanas, ilegalidades acontecendo por irresponsabilidades. E aí a lei tem que atuar. Mas ficar dentro da legalidade é possível em todos os biomas. E o TAC, né, os termos de ajustamento de conduta, que são acordos para regularização. O protocolo do boi na linha, de monitoramento de auditoria, eles vão levar a regularização, vão levar a legalidade. Então a gente tem os instrumentos para todos serem legais. Tem dificuldades, não é tão simples assim, não é, mas existem os caminhos. E qual é a importância de um evento como esse, o Diálogos Boi na Linha, para que essa pecuária se torne cada dia mais legal, cada dia mais sustentável? É fundamental, né? Porque a gente não chega em acordos, em soluções, se a gente não conversar. Se ficar cada um no seu canto, remoendo o que não dá, o que é difícil, porque não tem financiamento, porque não tem incentivo, a gente não vai para lugar nenhum. Então, sempre existe um caminho do meio, que é o que podemos fazer hoje, amanhã, depois de amanhã. Né? Pensar em fases. E a gente só consegue enxergar o que dá para fazer em fases quando a gente senta em torno da mesma mesa. Não tem outra maneira de construir solução que não seja conversando, né? Polarizando ou não acreditando que dá para fazer nada, aí a gente não vai chegar em lugar nenhum e vamos aí morrer de calor ou inundados, alagados, e não vai ter solução. A pecuária brasileira, ela está no caminho certo da sustentabilidade? Uma parte dela está, mas esse é o grande desafio. Nós temos, e vocês sabem muito bem, centenas de milhares de propriedades de pecuária, né? E também na região amazônica, como no Cerrado, como nos outros biomas brasileiros. A gente precisa dar escala. Tem muitos produtores que ainda ou não sabem ou não têm os meios de implementar
as melhores práticas. Então é um grande desafio. A gente tem vários produtores fazendo, mas eles ainda são em um número relativamente, proporcionalmente pequeno em relação ao tamanho do que é a pecuária brasileira, e falando mais da pecuária de corte bovina. Então o desafio é muito grande, é por isso que a gente tem que acelerar tudo. Esses produtores que não têm essa consciência ambiental, eles têm acesso ao mercado e de alguma forma eles atrapalham aqueles produtores que têm essa consciência? Olha, eles têm acesso ao mercado porque tem mercado, né, para tudo, assim, do tamanho que é o nosso país. E a gente tem desde as indústrias gigantes até passando pelas médias, passando pelos açougues, né? Os açougues aí em tantos rincões do Brasil. Eu não diria que eles atrapalham, porque eu acho que eles ainda não têm a consciência de que eles estão atrapalhando. Eu acho que eles precisam dos meios para mudar. Muitos deles precisam dos meios para mudar. Né? A gente imagina ali um pecuarista lá nos rincões da Transamazônica, né? Você pensa ali onde você tem dificuldade para circular, né? Na época das chuvas. Por que ele não faz uma produção melhor? Será que é porque ele não quer? Ou porque ele realmente não conseguiu as condições para fazer? Então, acho que a gente precisa aumentar a consciência, mas aumentar as condições de trazer quem não consegue ou nem enxergou que consegue para esse caminho. Essa questão da reinserção que a gente fala ali no Boi na Linha, que a gente está trabalhando nisso, é fundamental. Não vai adiantar ficar bloqueando todo mundo, né? Ilegalidade é ilegalidade. Então você bloqueia, mas como é que ele volta para o sistema de venda, para o comercial? Ele precisa de ajuda. Então é esse desafio gigante da política pública, do setor privado juntos e da sociedade civil apoiando essa massa que ou não está conscientizada ou realmente não tem como fazer. Precisa ter como fazer, precisa ter como ser legal, como se reinserir no sistema comercial. O nosso cliente lá fora, ele é extremamente exigente. Mas e o cliente interno, o cliente aqui do Brasil? Ele tem esse mesmo nível de exigência? Ou ele está muito mais preocupado com o preço da carne e do que com a forma que aquela carne chegou até o prato dele? Não, excelente pergunta, assim, porque a gente tem aí uma exportação crescente, né, da carne brasileira, da carne bovina brasileira, mais de 20% já, mas todo o restante aí, entre 70% às vezes 80%, é mercado doméstico. Essa carne fica no Brasil. É claro que vai ter sempre uma preocupação do consumidor por preço, né? Eu também vou ao supermercado e eu acho que tem uma falta de visualização de como é produzido tudo que a gente come. E não é só a carne bovina, né? É também a soja que está no nosso prato em diversos formatos, é o próprio frango, é o peixe. Então o consumidor tem essa dificuldade porque ele está muito distante dos centros de produção, de onde essa produção acontece. Então é necessário realmente conscientizar o consumidor. Agora, tem uma coisa importante. As pessoas acham que mudanças climáticas não vão afetar o preço do que a gente come. E parte do problema do preço, do aumento dos preços dos alimentos, já é mudança climática. Então, se fica mais difícil, a pastagem está pior, esse gado demora cada vez mais para engordar e ir para o abate, isso é aumento de custo na produção e isso vai se refletir no aumento de custo dessa carne. Então é isso que o consumidor, se ele pôr por aí, ele vai pela chave do preço, ele precisa entender que vai ficar mais caro, porque também a produção está prejudicada pelas questões climáticas. Muitos pequenos produtores estão saindo do mercado, né? E quando o pequeno sai, é lógico que o grande ele cresce mais, existe uma concentração de mercado. Até que ponto isso pode ser favorável ou desfavorável para a nossa pecuária brasileira? Olha, realmente pode ser um problema, né? Porque você tem a saída, né, de produtores do sistema. Agora, se a gente pensar hoje ainda os dados que o IBGE nos mostra, são muitos milhares de pequenos produtores. Eu acho que a gente ainda tem um desafio aí nos rincões, pensando muito na Amazônia, a gente tem um desafio muito grande que, por mais que esteja havendo concentração, ainda tem muitos pequenos e médios produtores que vão continuar no sistema. Então, não sei avaliar muito bem os efeitos de uma concentração, mas a gente tem muito ainda para trabalhar, porque muitos produtores de bezerro, ali onde estão as bacias de cria, são pequenos, estão muito em assentamentos, né?
A gente ainda tem unidades de frigoríficos médios também, que precisam ainda fazer essas transições. Então eu acho que ainda um efeito de concentração, arrisco a dizer que é pequeno assim, no setor. Foi essa então a minha entrevista com a Isabel Garcia Drigo, diretora do Programa de Clima, Uso da Terra e Políticas Públicas do Imaflora, durante o evento Diálogos Boi na Linha, que aconteceu semana passada em Cuiabá. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.